Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Vamos falar nesta edição sobre os perigos que um procedimento estético pode representar e como a Justiça Federal precisou intervir por se tratar de uma questão de saúde pública. E tem mais, confira! TRF da Primeira Região nega pedido de profissional de estética que tentava oferecer serviço de bronzeamento artificial em Câmara. No Item Entrevista, médico oncologista fala sobre a prevenção a diversas formas de câncer. E decisão do TRF1 confirma que filha de brasileiros nascida no exterior e registrada em consulado é brasileira nata. É a partir de agora. Vem comigo! O tamanho do mercado global de medicina estética foi avaliado em 112 bilhões de dólares em 2022. E uma grande fatia desse mercado é do Brasil. Afinal, nosso país só fica atrás dos Estados Unidos quando o assunto são as intervenções estéticas. Mas temos que tomar cuidado com a banalização desses procedimentos, com o marketing se sobrepondo à segurança para vender saídas simples e com resultados na hora. E para proteger a população, inclusive nos procedimentos estéticos, por intermédio do controle sanitário, existe a Anvisa, que nesse sentido proibiu o bronzeamento artificial em Câmara. Mas até hoje essa proibição ainda é questionada na Justiça. Confira com William Nascimento. Seja em um clube, no parque ou mesmo na praia. Se existe uma coisa que muita gente adora, é aquela marquinha de bronze, não é mesmo? Gostam tanto que chegam a pagar caro por isso. Um preço que pode ir além da questão financeira. Afinal, o excesso de sol ou a falta de proteção adequada pode levar a um problema grave, como um câncer de pele, por exemplo. Em meados dos anos 2000, a busca pelo bronze perfeito era algo muito almejado e as clínicas de estética chegavam a faturar alto, oferecendo esse serviço nas chamadas câmaras de bronzeamento artificial. Acontece que o uso do equipamento acabou sendo proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como explica o gerente de tecnologia em equipamentos médicos da Anvisa, Anderson Almeida. As câmaras de bronzeamento foram proibidas por causar câncer, queimaduras, irritações de pele, ressecamento, lesão ocular, rachaduras na pele, dentre outros, né? Em 2009, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, vinculada à Organização Mundial da Saúde, publicou o resultado dos estudos científicos indicando que a exposição à radiação ultravioleta emitida pelas câmaras de bronzeamento que seriam cancerígenos para humanos. Na época, a Anvisa abriu um procedimento regulatório e, por meio de uma consulta pública, ouviu membros da sociedade civil, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o que resultou na Resolução 56 de 2009, proibindo as câmaras. Do ponto de vista científico, as luzes do equipamento são responsáveis por mutações genéticas, como explica o médico oncologista Márcio Paes. A câmara de bronzeamento artificial é uma câmara que usa raios UVA, que é um tipo de radiação parecido com a do Sol, que o problema dela principal é o seguinte: ela estimula o envelhecimento celular, estimula mutações genéticas no DNA dessas células, que daí predispõe ao aumento da prevalência de câncer, ou seja, vai ter mais casos de câncer por causa do uso dessa radiação. Ou seja, é um mecanismo que, com o pretexto de bronzear a pele, mudar a tonalidade da pele, você aumenta o risco 75% das vezes de ter um câncer de pele. Uma pesquisa realizada pela Fundação do Câncer de Pele nos Estados Unidos identificou que 61 mulheres, de um grupo de 63, desenvolveram câncer de pele do tipo melanoma antes dos 30 anos de idade. Todas as pacientes diagnosticadas com a lesão, na forma mais grave da doença, haviam usado as câmaras de bronzeamento à época, o equivalente a 97%. O fato é que,
Mesmo com o resultado de pesquisas como essa e a proibição pela Anvisa, algumas empresas continuam insistindo no uso das câmaras de bronzeamento e chegam a recorrer à justiça. Em setembro desse ano, por exemplo, o TRF da Primeira Região negou o recurso de uma profissional liberal que tentava autorização para oferecer os serviços de bronzeamento artificial em câmara no estado do Pará. A defesa da mulher sustentou que a proibição da Anvisa viola o livre exercício da profissão previsto na Constituição Federal. Mas o juiz federal Alisson Fontinelli observou que a Anvisa se baseou em estudos da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, a OMS, e que cabe à autarquia a atribuição legal de proteger a saúde da população mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde humana. Para o advogado especialista em direito administrativo Carlos Gomes, a decisão do TRF1 reflete a importância da prevalência do interesse público. Olha, o tribunal com essa decisão, ele prezou pela saúde pública, pela saúde das pessoas em detrimento não só ao livre exercício da profissão, mas também a estética das pessoas, porque é um procedimento estético, as pessoas não estão fazendo isso por um tratamento de saúde. E por já ter uma decisão, um estudo de órgãos ligados à OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que esse tipo de tratamento estético é extremamente cancerígeno, pode causar diversos tipos de câncer de pele, e vem causando diversos tipos de câncer de pele, o TRF, com essa decisão, prezou pelo interesse público, ou seja, pela saúde da população. Em relação ao câncer e à saúde pública, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tem uma projeção para os próximos 3 anos. 704 mil novos casos de câncer no país, com exceção dos casos de câncer de pele não melanoma, que são os tumores menos graves, serão 483 mil novos casos. Na estimativa do órgão ligado ao Ministério da Saúde, a população será acometida por 73 mil novos casos de câncer de mama e outros 71 mil casos de câncer de próstata. Daí a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A prevenção é a tecla principal, né? A informação para isso é o mais importante. E o que eu sempre gosto de lembrar é o seguinte: graças às evoluções que temos tido, o câncer tem tratamento e tem cura. Né? Então, a gente conseguindo diagnosticar precocemente, você consegue operar, consegue tratar, e até doenças mais avançadas, com os tratamentos mais modernos que temos, a gente consegue controlar a doença com muita qualidade, o paciente tendo qualidade de vida. Na reportagem anterior, falamos sobre prevenção do câncer. E para aprofundar essa questão, nesse momento em que acabamos de sair do Outubro Rosa de conscientização do câncer de mama e entramos no Novembro Azul do câncer de próstata, o repórter William Nascimento conversou com o médico oncologista Márcio Almeida Paz. É no IT Entrevista. Doutor, para a gente começar, o câncer de pele, ele é o mais prevalente na população brasileira? Ele é o mais prevalente no mundo todo, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, né, que tem uma exposição muito grande ao sol, então todo mundo tem esse risco de ter câncer de pele, e ele é o mais prevalente no Brasil e no mundo todo. Existe predisposição genética para justificar o câncer de pele? Eu aproveito para perguntar se as pessoas negras elas são menos dispostas a desenvolver essa doença. O câncer de pele tem alguns fatores, algumas doenças genéticas que aumentam o risco de câncer de pele. Existem, a prevalência é baixa, mas existe esse tipo de caso. E os negros, eles têm um pouco menos de chance de câncer de pele, mas eles também têm câncer de pele, né? Mesmo melanoma, mesmo o câncer de pele normal, porque o fotoenvelhecimento, né? O envelhecimento da pele é o principal fator de risco. Além de outras coisas, como tabagismo, né? Fumar, bebida alcoólica, que são fatores que também estimulam o câncer de pele. Com relação à exposição solar, existe um horário do dia mais apropriado? E os bloqueadores solares, eles são realmente eficazes? A gente pede sempre evitar o sol mais alto do dia, né? Aquele sol de 11 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde, que é um sol mais intenso, que os raios estão muito mais intensos na pele das pessoas. Então a gente pede para evitar esse sol para exposição solar, como vai na praia ou na piscina. De preferência, então, usar os raios da manhã, 8 até 9, 10 horas, e o sol depois das 4, 5 horas, que é um sol mais saudável, que é menos intenso. De qualquer forma, o protetor solar aumenta essa proteção, então a gente estimula que as pessoas usem protetor solar regularmente, todos os dias, mesmo no dia nublado,
tem que usar protetor solar, que é uma proteção que tem vários estudos que garantem, que mostram que tem uma segurança muito grande para evitar esse tipo de situação como câncer de pele. Doutor, vamos falar um pouco mais sobre o bronzeamento, né? O bronzeamento, ele aumenta o risco de câncer de pele? A pessoa ela tem que tomar algum cuidado específico para evitar esse problema? O bronzeamento, de forma geral, a exposição solar, mesmo natural, na praia, no telhado de casa, na laje, que a gente brinca, são situações que estimulam o câncer de pele. Por quê? Porque a irradiação solar, os raios UVA que são emitidos pelo sol, eles vão lá invadir a pele da gente, atingir as células e causar mutações nesse DNA. Então, quanto mais exposição você tem, mais exposição a pessoa tem do sol, mais radiação, mais mutações vão ocorrer e a chance de uma mutação virar um câncer e esse câncer surgir é maior. Ou seja, quanto mais exposição, mais risco. E além do câncer de pele, quais os outros tipos de câncer que são mais comuns? A gente tem que lembrar do Outubro Rosa, que é a época do câncer de mama, que é o câncer mais prevalente entre as mulheres, né, e é o que mais mata as mulheres, então a gente sempre lembra no Outubro Rosa da prevenção. Tem o Novembro Azul, que é o momento de lembrança do câncer de próstata, que é muito importante, é o câncer que mais mata os homens também. E a gente sempre tem que lembrar do câncer de pulmão, também é uma doença muito prevalente, que a gente tem que sempre lembrar na campanha contra o tabagismo, né? O tabagismo é sempre uma coisa que qualquer oncologista é terminantemente contra, porque aumenta demais a incidência de qualquer tipo de câncer, né? Especialmente pele, pulmão, mama, próstata, pâncreas, bexiga. Então, vários cânceres muito importantes e prevalentes são estimulados pelo tabagismo. Bem, a gente percebeu que para evitar o câncer de pulmão, o caminho é evitar o tabagismo. E no caso do câncer de mama, o que se deve fazer? O câncer de mama, quando diagnosticado inicialmente, ele pode ter até 95% de chance de cura. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura e muito melhor. É uma doença prevalente, então a gente tem que procurar isso. E como que é a prevenção? A primeira orientação que a gente dá para a população é o autoexame. As mulheres, todo mês, devem fazer uma avaliação da mama, fazer o toque, palpar a mama, axila, pescoço, ver se surgiu algum nódulo, algum caroço, que se tiver, procurar um médico. E além disso, o Outubro Rosa também lembra a questão dos exames complementares, como a mamografia, que é o exame que faz um exame de raio-x na mama, que é orientado a partir dos 40 anos de idade pela Sociedade de Mastologia, anualmente. Então é um exame que aumenta bastante a sensibilidade, você consegue pegar nódulos até 1 centímetro de lesão, então um nódulo pequeno você consegue diagnosticar. E se for necessário, junto com um médico capacitado, né, ele vai pedir outros exames, como ecografia mamária, ressonância e continuar essa investigação. E no caso dos homens, quais os cuidados devem ser tomados? E a orientação da Sociedade de Urologia é fazer o toque pelo menos a partir dos 40 ou 45 anos de idade, uma vez por ano. Esse é um exame que é de prevenção, é um exame de avaliar, vai fazer um toque na próstata, né, que é via retal, para sentir a consistência da próstata, se tem algum nódulo, algum caroço, alguma nodulação suspeita para poder investigar. Esse é o exame físico. Outro exame que a gente usa muito para prevenção é o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico da próstata, que você colhe uma vez por ano para avaliar se está aumentando ou diminuindo. Então, o urologista ou o clínico vai avaliar o risco de ser uma doença de próstata ou não com esses parâmetros. Doutor, para a gente finalizar, em matéria de câncer, a palavra-chave é a prevenção? O que mais muda o câncer, o prognóstico ruim do câncer, é o diagnóstico precoce. Então, a gente sempre coloca, qualquer paciente, qualquer pessoa que sinta algum nódulo diferente na mama, no pescoço, na axila, ou em qualquer parte do corpo, se tinha um caroço na barriga, no braço, na perna, tem que investigar, né? Procure o médico de confiança para avaliar o que precisa mais ser feito. A gente não pode deixar uma lesão que está lá há algum tempo crescer quando chegar no momento que você já perdeu a oportunidade de operar e curar essa pessoa. Então a prevenção é a tecla principal, né? A informação para isso é o mais importante. Maravilha, conversamos com o oncologista Márcio Paes. Doutor Márcio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Você conhece o compositor Nelson Biasoli? Provavelmente não, mas já deve ter ouvido o verso criado por ele em 1949 e que é muito conhecido. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Mais do que um coro de torcidas, a frase remete à honra de ser brasileiro. Confira uma decisão que fala sobre ter direito à nacionalidade brasileira com Lincoln Freitas.
A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de opção pela nacionalidade iniciada por uma filha de brasileiros nascida no Paraguai. A autora, residente em Santarém, no Pará, procurou a justiça motivada pelas dificuldades que tem encontrado na emissão de seus documentos pessoais por ser tratada pelos órgãos administrativos como cidadã paraguaia. Ela contou, inclusive, que as repartições chegam a exigir a declaração judicial de nacionalidade para sanar a dúvida. Na justiça, em primeiro e segundo graus, os magistrados entenderam que ela é brasileira nata, independente de opção, uma vez que, apesar de ter nascido em território paraguaio, ela foi registrada no Consulado-Geral da República Federativa do Brasil naquele país. Para o relator do processo no TRF1, desembargador federal Newton Ramos, eventual resistência de terceiros quanto à condição dela como brasileira nata deve ser resolvida por outro tipo de ação. A advogada Hanna Gomes, especialista em direito internacional, complementa. Trata-se de um desconhecimento da lei e da Constituição e deve ser combatida por outra via, a via administrativa ou a via judicial, e não por meio de uma ação de aquisição ou reconhecimento da nacionalidade, uma vez que ela já é brasileira. O relator salientou ainda que a opção de naturalidade objetiva conferir ao cidadão brasileiro nascido fora do país a escolha de preservar a nacionalidade brasileira e não se confunde com o pedido de naturalização. Isso porque o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal é expresso ao considerar também como brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir em território brasileiro e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É isso, termina agora esta edição. Mas continue de olho nas novidades da Justiça Federal nas redes sociais. Inscreva-se no canal do TRF1 no YouTube e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais Inteiro Teor. Tchau!